Olá a todos, está começando mais um podcast Pensamento Imobiliário. Meu nome é Gustavo Rhodes e hoje a gente está aqui para conversar com um corretor que conquistou o primeiro lugar em vendas na RE/MAX Brasil em 2025. E a gente quer conversar aqui com Wagner Amaral, que vai contar para a gente todos os segredos. A gente vai tentar extrair dele aqui quais são as dicas para que os corretores de imóveis de todo o Brasil possam ter esses ensinamentos preciosos aqui, não é mesmo? Isso, eu sou Mariana Mendes e hoje nós vamos descobrir quem é o Wagner Amaral, como ele consegue ter um resultado tão consistente no mercado imobiliário. Então, direto ao assunto, Wagner Amaral, seja bem-vindo aqui ao podcast. Eu quero agradecer a sua presença e já perguntar sobre a sua história aqui em Brasília. Você nasceu aqui, você veio para cá, como é que você iniciou aí no mercado imobiliário? Obrigado pelo convite, Gustavo, Mariana. Bom, eu nasci em Brasília, né? Meus pais se conheceram aqui, eu nasci em Brasília. Trabalhei como office boy com 14 anos, com 17 trabalhei como datilógrafo, que não existe mais. Trabalhei como datilógrafo e com 18, 19 anos eu estava já no mercado de vendas. Então eu trabalhava com o mercado de atacadista de alimentos. Em 1999, eu sempre achei muito interessante o mercado imobiliário. Só que eu achava que era muito difícil de entrar, não tinha ideia. Porque eu achava que era a mesma impressão que a maioria das pessoas tem hoje, né? É muito fácil, porque todo mundo quer comprar imóvel. Quem não quer comprar imóvel? Maravilha, mas como é que chegou para você essa informação? Você viu algum imóvel, você viu algum corretor, alguém divulgou isso para você? Quando eu estava trabalhando como atacadista, eu fui em alguns imóveis, olhar apartamentos, essas coisas, e começar a conversar com os corretores. E o corretor chegava, mostrava o imóvel, você quer? Eu falei, não, eu vou olhar mais um, tá, não, tá ótimo, qualquer coisa você me procura aqui. Eu achava fácil, porque eu tinha que vender, eu trabalhava com 3 mil produtos, quando atacadista, era o maior atacadista do Brasil. Eu trabalhava com 3 mil produtos, eu tinha que ter tabela, eu tinha reunião, 2, 3 reuniões por semana. Eu achava mais fácil do que me vender os produtos que eu trabalho. Eu tinha quase que cumprir horário, porque tinha visita, o cliente sabia o dia que eu ia visitar, então terça-feira de manhã o Wagner está aqui. Então terça-feira de manhã eu tinha que estar no estabelecimento dele. E aí eu comecei a achar interessante, um amigo também passou por ramo, aí eu peguei um dia e na cara dura fui lá numa empresa de lançamento e pedi para conversar com o gerente. E aí eu contei a minha história para o gerente. Eu trabalho hoje como representante comercial de atacadista. Não posso parar de trabalhar porque eu preciso pagar minhas contas, mas eu quero conhecer o mercado imobiliário, eu quero tentar ser corretor. Ele falou, não, tá ótimo. Eu vou te passar para um supervisor, você faz seus horários aí. E eu comecei, eu trabalhava de manhã, quando eu estava de plantão de tarde, eu trabalhava de manhã na empresa. Quando eu estava de plantão de manhã, eu trabalhava tarde na empresa. E como é que era esse trabalho aí inicial? Era como corretor? Era corretor, né? Corretor. Você pegava corretor de lançamento, né? Você ia para os estandes de venda. Então você ficava ali um período, normalmente de 8 até meio-dia, 1 hora, no estande de vendas. Só que, graças a Deus, foi pouco tempo. Acho que não durou nem um mês. Nem um mês eu fiquei nos dois. Eu já larguei o outro, fiquei só no mercado imobiliário. Tive a sorte mesmo de ter vender na primeira semana, que quando um corretor entra hoje, quanto tempo eu vou vender? Rapaz, se trabalhar muito, um mês, talvez 2. Se você trabalhar muito, trabalhar bem, você iniciando, né? E eu vendia na primeira semana, aí quando foi na segunda semana eu consegui fazer uma vendinha, aí já vendi para um parente um outro imóvel. Então eu fechei esse primeiro mês, talvez com 2, 3 vendas, que dava provavelmente o dobro do que eu ganhava como representante, como atacadista. E já tem quantos anos essa jornada no mercado? Imobiliário? Sim. São 26, né? Eu entrei em 99. E a RE/MAX? Como que a RE/MAX surgiu na sua vida? A RE/MAX foi bem interessante. Depois que eu saí do lançamento, né? Eu queria algo mais solto. Eu tinha horário para entrar, eu tinha horário para sair, eu tinha que ficar no plantão aquele horário.
Aí eu, mais solto, fui para o terceiro. Lançamento, todo mundo falar que o terceiro era bom, que era melhor, que inclusive os ganhos eram melhores do que o lançamento, né? Porque o lançamento você vende o que a construtora coloca para você. Se a construtora naquele mês falar, não vou lançar nada, vou segurar só com o que tem, você passa um mês mais parado, você não tem lançamento. E aí os corretores falaram, o terceiro é mais difícil, porque você tem que captar, você tem que correr atrás. Eu falei, tá, mas eu vou tentar. Aí passei para o terceiro. Gostei, os rendimentos realmente foram melhores. Na época eu montei, que minha esposa também é corretora, na época eu montei com ela, montamos uma imobiliária, depois acabou que a gente ficou meio assim com a imobiliária, acabamos não seguindo com o escritório, né, que era só um escritório. Então ficamos trabalhando junto, mas tem um escritório. Aí uma viagem eu fui fazer, eu peguei uma revista para ler, durante o voo, e aí eu vi uma propaganda da Remax na revista, não me lembro qual era a revista, aí eu vi a propaganda da Remax. Achei curioso, eu falei, poxa, franquia imobiliária, o que será que uma franquia pode agregar ao conhecimento? Eu já tinha 18 anos, 17 anos no mercado, será que eles podem agregar? Mas achei bem interessante e mandei um e-mail. Dias depois o franqueado me ligou, o franqueado master, me ligou e nós marcamos uma reunião e começamos a conversar e entrei na Remax. E aí foi engraçado, porque eu falei, estou entrando numa rede. E aí eu liguei para ele, quantas imobiliárias tem hoje para a gente trabalhar? Ele falou, contando com você são 2, a minha e a sua. E essa entrada, deixa eu ver se eu entendi a cronologia. Uhum. Você entrou como corretor, descobrindo o mercado imobiliário, depois disso você montou uma imobiliária. Sim. Que não era dentro de uma rede. Não. Depois disso você colocou sua imobiliária dentro dessa rede, certo? Não, na realidade, eu já, como imobiliário, eu já nasci Remax. Então, eu não tinha uma imobiliária. Quando eu procurei a Remax, eu não tinha uma imobiliária. Eu tinha saído do escritório, eu estava só como corretor autônomo mesmo. Perfeito. A ida para o mercado de terceiros foi nesse momento do processo que você estava lá vendendo lançamentos e tudo mais, e aí você identificou que o mercado vender imóveis de terceiros seria mais vantajoso. Sim. E aí você decidiu montar uma franquia, montar a imobiliária, seria isso, com a sua esposa. A ideia era montar a imobiliária, né? Aí, na época, minha esposa já não queria mexer com corretor, com nada disso, ela já tinha. Ela falou, não, vou montar um escritório para mim. Ela montou o escritório dela, falei, não é isso que eu estou procurando ainda não. Perfeito. Aí, quando eu vi essa reportagem da Remax, essa chamada, me reuni com o Leonardo e nós conversamos. Ficamos conversando, foi até uma conversa bem curta, acho que nós ficamos conversando uma semana ou 2. E um amigo que também, amigo de longa data, já tinha falado, rapaz, um dia nós vamos abrir uma imobiliária. E, coincidência, ele me ligou. Falou, Wagner, aquele negócio da imobiliária, eu estava pensando aqui, a gente podia ver isso. Eu falei, rapaz, eu já estou com o negócio praticamente pronto. Já vou colocar. Encaixou, né? Encaixou. Eu falei, ele me ligou, eu falei, eu estou com o negócio praticamente pronto. Aí só fiz marcar mais uma reunião. Aí foi marcar a reunião e falou, tá, bora. Quando que é o curso de formação? Ele tem o curso, né? Maravilha. Como é que foi esse início para você? Né? Você entrou no mercado imobiliário, já foi fácil? Você já começou a ganhar dinheiro lá, como nos lançamentos? Ou não, foi muito difícil? Ou você não ganhou dinheiro? Depois que entrou no mercado de terceiros, entrou na franquia? Como é que foi essa jornada financeiramente falando aí? Não, no lançamento eu já ganhei dinheiro. Porque, como eu comecei a vender logo no início, aí você consegue se capitalizar, você consegue... seu supervisor, o seu gerente, começa a te colocar nos plantões melhores. Então, eu já comecei a vender bem. Tanto que, com 2 anos e pouco, talvez 3, eu fui promovido a supervisor. Aí, eu fiquei na supervisão dessa construtora por mais 2, 3 anos. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Deixa eu pegar ele um pouquinho aqui, viu, Mário? Rapidinho. Então, nesse tempo, então você já foi performando, né? Teve uma alta performance no momento de lançamento, certo? Tinha outros corretores que não tinham essa performance? Vários.
No momento de lançamentos, o que você percebia assim, de diferença entre você e os outros corretores que não performavam ali? Vocês já tinham uma noção? Era determinação? Era estratégia? O que era ali que você percebia? Percebia que tinha um pouco de estratégia. Eu ficava olhando os corretores, aí o que eu achava que estava trabalhando certo, que era achava, né? Porque eu não tinha experiência, eu tentava seguir os passos. Que eu achava que não estava trabalhando tão certo, eu não seguia, porque eu falava, não, eu ia muito também pelos resultados, né? Você vê a pessoa vendendo bem, e aí você vai começando a prestar atenção. E uma coisa que eu aprendi, que o corretor ele tem que ouvir muito mais do que falar. Então eu chegava com o cliente e queria entender. Então eu fazia 2, 3 perguntas e deixava o cliente falar. Quando o cliente é aqueles que gostam de falar, facilitava muito a minha vida. Ele contava a história dele todinha ali em 20 minutos, meia hora. E eu sempre, ouvindo a história dele, nós tínhamos um portfólio grande, tinha um patamar de 2, 3, 4 quartos, de um quarto, cobertura, lote no lago, tinha muita coisa. E aí eu ficava olhando assim, aí quando ele terminava, peraí, você quer um 3 quartos no meio de quadra, que vai entregar daqui a 2 anos? Eu tenho. Eu puxava, não mostrava os outros, puxava aquele e mostrava, esse aqui é o que vai lhe atender. Maravilha, maravilha. Legal. Eu ia perguntar exatamente isso que o Gustavo falou, o que você atribuiu, né? Esse sucesso. Vender no lançamento na primeira semana é fantástico. Realmente tem algo que a gente pode extrair aí. Você falar essa questão de ouvir mais do que falar, isso é incrível. Acredito que é um diferencial que muitos corretores precisam adquirir nessa jornada, né? E eu queria fazer uma seguinte colocação. A gente sabe que não existe resultado sem uma rotina, né? Sem um hábito. Uhum. Nesses 26 anos de jornada aí no mercado imobiliário, quais são os hábitos que você destaca, assim, fundamentais para essa carreira? Olha, são muitos, mas tem que ser persistente, perseverante, lógico, e trabalhar muito. Tem que trabalhar muito. Trabalhar muito, e quando você atende um cliente, você tem que tentar dar o melhor atendimento possível. Se esse cliente comprar de você, ou vender, você vai vender o imóvel para aquele cliente, eu acredito muito no pós-venda, que é onde a boa parte dos corretores, eu não falo só corretor não, dos profissionais de venda, pecam. Porque depois que vendeu, que ele recebeu a comissão, acabou. Está tudo certo já, não precisamos mais conversar. E é onde eu me empenho mais, e teve um cliente meu que fez um e-mail bem bonito, que infelizmente eu perdi, que ele falando que eu trabalhei muito mais depois da venda do que para vender. Porque teve um problema de documentação, o vendedor morava em São Paulo, tinha que vender o imóvel dele, eu tinha que vender a tempo dele pagar o outro. Então foi um trabalho, depois que eu consegui vender o imóvel dele, foi um trabalho, eu trabalhei mais 2 meses, 3 meses, tinha uma parte de financiamento imobiliário. E aí ele pegou e eu falou que foi muito legal. Eu falei, escreve isso para mim. Aí ele pegou e escreveu. Aí fez. Caramba. Um e-mail. Bacana. Que legal. Falando sobre aquela questão que você falou que você modelou, né? Você viu os corretores que estavam vendendo e você, caramba, eu vou seguir, vou colar com essa pessoa, deixa eu aprender com ele. Aí você foi aprendendo, performando isso dentro de lançamentos. Sim. Quando você abriu uma franquia, né? Você abriu uma franquia, uma unidade, você continuou vendendo ou você passou a ser um coordenador, um líder ali onde você cuidava de outros corretores? Não, eu sou vendedor, eu continuei vendendo. Hoje, eu sou franqueado, nós já inclusive abrimos a 2ª franquia, que é no Lago Sul, mas eu sempre fico mais no campo. É meu sócio, que é o Luciano, que fica como broker, que é o responsável pela imobiliária. Eu não consigo ficar muito tempo sentado, você também que eu estou me mexendo aqui. Você é um cara do movimento, né, Wagner? É. Gosta de estar na rua, a gente percebe
com pouco tempo conversando com você, que você é apaixonado mesmo, né, pela venda, Sim. por esse processo. E acredito que isso daí te diferencia, né, com certeza, dos outros profissionais da área. Tanto diferencia que eu descobri esses dias que seu filho também é corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Ou seja, inspirou a própria família, né? Do meu filho é até bem curioso. Ele começou a fazer publicidade e ia para a faculdade, estudava de manhã, ia para a faculdade de manhã e à tarde ia trabalhar comigo. Ele começou a trabalhar comigo, na realidade, não foi como corretor, foi como fotógrafo. Ele fez um curso de fotografia e começou a tirar foto dos imóveis. Aí um dia ele falou, pai, não quero tirar mais foto de imóvel, não. Eu quero vender, eu quero trabalhar como corretor. Então, bora tirar o Cresce e vamos trabalhar. E ele trabalha comigo hoje já 7, 8 anos. Vocês trabalham em dupla, independente? Como é que é essa questão? A gente toca muita figurinha, né? Então, às vezes eu capto um imóvel que está um pouco fora da minha região, um pouco fora da minha área, mas às vezes o cliente é para atender um cliente, aí eu passo para ele. Tô vendo que até de falar do filho, ele está um pouco emocionado, vou pedir, entrega um lencinho. Entrega um lencinho. Eu tô com já me fiz uma cirurgia aqui no olho, deu um lacrimejo um pouquinho o olho. Não, tranquilo, já fica com esse lencinho tá aqui. Aí, então. A questão, voltando para aquela questão que eu falei inicialmente sobre essa venda, né? Primeiro lugar do Brasil, comparando todos os corretores da RE/MAX, tem uma quantidade gigantesca aí de corretores da RE/MAX. Queria saber, indo direto ao ponto, sobre esse resultado. Como é que você atribui a ele? O que você considera que você teve esse resultado na frente? Foi muito trabalho, disciplina, estratégia? É lógico que são um conjunto de vários fatores. Sim. Mas se você for indicar para os corretores que estão nos assistindo, como é que chega nesse resultado? Não, foi bem interessante. Eu sempre faço vendas muito dentro da minha área de posicionamento, que foi uma coisa que eu aprendi na RE/MAX, que era posicionamento. Então, eu trabalho basicamente dentro de uma quadra no Sudoeste. E dentro dessa quadra eu sempre estou captando e vendendo e fazendo o negócio. Mas, curiosamente, eu vendi nessa quadra e vendi outros imóveis que vieram através de indicação de clientes. Então, um cliente que estava trabalhando comigo falou, olha, meu amigo está vendendo, não está conseguindo vender, dá uma força lá. E eu fui lá e trabalhei e consegui vender. E foi juntando os imóveis e fechou tudo dentro do mês. Então, foi um bom resultado. Então, foi um conjunto de um trabalho que você fez ao longo do tempo, que você teve um resultado concentrado em um mês, seria isso? Foi. Maravilha. Legal. Ele falou bastante de posicionamento, né? Que é um dos diferenciais, né, da rede RE/MAX, né? Conta pra gente como que foi esse trabalhar, né? Que não é instantâneo, a médio e longo prazo, né? Para se posicionar em uma quadra. Bom, eu conhecia já alguns blocos dessa quadra, até por isso que eu escolhi, é uma quadra de alto padrão, acho que é mais caro hoje do Sudoeste. Então eu comecei a conhecer os blocos. Então eu ia no bloco, conversava com o porteiro, anotava, né, são 19 blocos, anotava quantos apartamentos tem no bloco, qual a área do bloco, e comecei a fazer pesquisas sobre a quadra. E isso também fazendo amizade com o porteiro, com o encarregado, com o síndico, com o morador que estava caminhando debaixo do bloco, conversando, pegando informação. E aí você começa a conhecer bem. E é bem interessante quando você pega um imóvel que você conhece, onde você está posicionado. Eu já fui mostrar algumas vezes um imóvel, é curioso, a cliente fala, tá, mas esse aqui, eu queria aquele ali da frente. Eu falei, aquele ali da frente não dá, porque a senhora quer um apartamento de 180, aquele lá tem 250. Ah, não, mas e aquele lá? Tem o que eu vi, eu achei um prédio bem bonitinho, tudo, aquele tem 120. Aquele é um 3/4. Então, a pessoa começa ali a apontar os blocos e você fala a área, quantos apartamentos, quem construiu, quando foi construído. Aí o cliente fala, não, então eu vou ter que ver, vamos ver o que eu quero, eu vou ver com você, que eu estou vendo que você conhece realmente a quadra, você realmente conhece a quadra. Se você me levar para outra quadra do Sudoeste, conheço um pouco? Conheço, mas não igual a que eu sou posicionado.
Você acredita que é essencial para o corretor se posicionar? Sim, eu acho que é essencial. Maravilha. Falando ainda de posicionamento, né? Geralmente os nossos entrevistados eles falam dessa importância de você estar ali numa área e você conseguir dominar aquela área, né? Divulgar através de outdoor, panfletagem, Instagram, enfim, diversos recursos para essa questão de posicionamento. Então você mantém essa posição de posicionamento. Você acha que é fundamental para os corretores? Sim. E que estratégia, além dessas que eu mencionei, colocar um outdoor, colocar se posicionar numa quadra, por exemplo, que estratégias de posicionamento você poderia indicar aqui para os corretores? Uma que você fala assim, não, essa tem que fazer. Tem várias. Você falou quase boa parte aí, né, que eu faço. A gente faz a panfletagem, só dentro da quadra mesmo. Só dentro da quadra. Eu costumo, todo outubro, novembro, eu faço um calendário, levo, coloco na portaria do bloco. Legal. Que é um calendário bacana, que foi uma necessidade que eu acho que o porteiro, ele anota as folgas dele naquele calendário. Legal. Aquele calendário ficou o ano todo. Ele fica para o porteiro ou para os moradores ali? Ele fica na portaria, Na né? portaria. O porteiro que realmente usa. Legal. Realmente usa aquele ali. E comecei a conversar com os clientes, e sempre que eu falo para um cliente, pô, gostei, foi legal, deu certinho, que bom, parabéns, a entrega das chaves é muito importante, você vai lá entregar as chaves para o cliente, deu tudo certo, bonito, bacana. E aí, qualquer coisa, eu falo, faz o seguinte, me indica para um amigo seu, vê algum amigo que está querendo vender, está querendo comprar. Aí é onde, de vez em quando, eu saio da minha área de atuação. Porque ele fala, não, mas eu tenho um cliente meu que quer vender um apartamento na Asa Sul. Aí rola, através da indicação, você acaba tendo que atender. Capto outro imóvel, converso, às vezes eu ligo para outro corretor da região, quando tem da Remax Maravilha, para perguntar, me ajudar a fazer a precificação correta, que é outro fator muito importante. É posicionamento, é precificação, porque também se você tiver com um imóvel fora do preço, você não vai conseguir vender. Se a divulgação do imóvel for fraca, você não vai conseguir vender. Maravilha, maravilha. Deixa eu fazer mais uma pergunta nesse ponto aqui, atravessando a Mariana. Tem uma pesquisa aqui que eu tenho do Sebrae, falando que 60% dos corretores, eles desistem, né, dessa profissão em menos de 2 anos. Né? E eu vejo que você tem uma persistência grande, né, ao longo de 26 anos aí de mercado e tudo mais, uma persistência na questão do posicionamento. Então você se posicionou, você entrega isso, e eu entendo, né, por já ter sido corretor, estar muito tempo na rua, entregando, fazendo esse mesmo trabalho de posicionamento, não é gostosinho, eu costumo dizer, não é bom. Não é um trabalho legal, às vezes está lá no sol entregando panfleto, falando com desconhecidos, né? E essa pesquisa me surpreendeu, que 60% dos corretores desistem da profissão em menos de 2 anos, os iniciantes, né? O que você atribui para você não ter desistido no início da sua carreira e depois quando você decidiu aí ingressar na franquia? O que foi que você falou assim, caramba, eu não vou desistir? Foi o dinheiro que entrou na sua conta? Foi o propósito, talvez? O dinheiro ajuda, né? Sempre, né? Mas eu acho que muitos corretores desistem, aquilo que eu nem falei no começo, porque parece muito fácil. Às vezes até o cliente, né, fala, nossa, mas foi rápido, né? Foi fácil, né? Você pegou o imóvel, tem 15 dias, 20 dias, mostrou 2 vezes e já vendeu. Mas você não sabe, tem todo um trabalho de divulgação. Então, às vezes você já vem com um cliente comum, né? Vocês pegar um imóvel e falam, pô, já tem um cliente. Você já lembrou de alguém que você mostrou um imóvel no mês passado, por isso que eu sempre falo do posicionamento, você mostrou um imóvel naquela quadra, com a mesma área, mas ele não gostou porque era um andar baixo. Aí parece um cliente falando, não, mas eu tenho um 3º, 4º andar. Você já leva para aquele cliente. Então, essa parte da divulgação, do conhecimento que vai lhe ajudando. E fácil não é. Depois a gente descobre que não é fácil.
Não é gostosinho, não é aquele sofá no Netflix com pipoca do lado, né? Vou sentar lá no escritório para ficar olhando pro telefone e falei, toca, ele não vai tocar. Então você tem que ir atrás. Até assim, eu já tive corretores que trabalharam com a gente do mercado de lançamento, tem ótimos corretores no mercado de lançamento, ótimos corretores em Brasília, né? Mas tem muitos corretores que estão no lançamento há 20 anos, há 30 anos, falam, nossa, Wagner, é porque eu gosto. Mas, de certa forma, é porque ele não precisa fazer a parte mais complexa, que é captar. Essa parte a consultora já fez, ela tem um produto para ele vender. Certo. Ele vai fazer a prospecção, também não é fácil. Ele vai correr atrás do cliente que compre, mas ele não é fácil. Mas ele vai fazer a prospecção, ele já tem o produto. Quando você está no mercado de terceiros, você não tem o produto. Talvez você não tenha nenhum produto, nem o cliente comprador, quando você começa. Ou seja, tem que correr atrás e fazer acontecer aí dentro do seu próprio negócio, correto? Exato. Sim. Em resumo, vamos fazer um resuminho aqui para a nossa audiência. O Wagner falou de escutar o cliente. Eu achei isso muito bacana, porque eu acho que falta, tá? Muitas vezes você vê corretores querendo falar mais do que ouvir, de fato, quem... escutar o cliente. Você falou de pós-venda, que é muito interessante, né? E parte do trabalho árduo também do corretor é esse acompanhamento, né? No pós-venda. Sim. Você falou de posicionamento, de quão necessário é para o corretor se posicionar, entender, demonstrar conhecimento, agregar valor. E eu vejo em você, Wagner, assim, uma paixão, né? Pelo que você faz. Você gosta realmente de estar com as pessoas, de conversar. E acredito que para muitos corretores falta se encontrar mesmo no mercado. Às vezes entrou iludido, né? Achando que ia ser fácil, ia ser do dia para a noite, ia conseguir vender milhões. E não tem, né, esse perfil de gostar de lidar com pessoas, de trabalhar arduamente, né? Agora, chegou o momento de revelar, assim, aquele ouro. Eu queria saber muito, assim, queria ser uma abelhinha ali no momento que seu filho falou que gostaria de ser corretor. Quais foram as dicas que você deu pra ele? Boa. Qual que foi, assim, aquele ouro que você não falou pra ninguém, falou só pro seu filho? E revelar aqui para nossa audiência. É bom que aqui está pressionado, né? Não tem como você fugir, a gente já colocou, já amarrou ele ali embaixo. Então, segredo que ele contou para o filho, ele vai contar para todo mundo aqui. Porque você já deu várias dicas maravilhosas, mas queria extrair, assim, aquela pérola, aquele tesouro. Não, foi uma coisa engraçada. Meu filho, quando eu ia mostrar os imóveis, ele pequeno ainda, ele ia mostrar os imóveis, aí eu colocava ele no carro, sei lá, 10, 12 anos. Eu com o carro até a porta do imóvel, falava, ó, fica aí quietinho, vou lá mostrar e já volto. Lá mostrava o imóvel, voltava para no carro embora. No outro dia, vou lá mostrar outro apartamento, vamos lá. Ele ficava lá dentro, volta. Eu vou ali mostrar uma casa, vamos. Eu ficava lá dentro, voltava. Ele falou, pai, esse negócio é legal, mas que hora que seria o dinheiro? Porque eu só vejo você ficar mostrando. Toda hora está mostrando e cadê o dinheiro entrando? Você está mostrando o imóvel, eu não vejo que horas é o dinheiro. Aí hoje, já no mercado, ele, ano passado, salvo engano, ano passado, ele fez um curso com uma corretora prêmio da Remax, né, que foi a Mônica Silva, lá de Portugal. E eu falei, você vai fazer o curso. Ele, inquieto igual eu, ele não gosta de ficar muito tempo sentado, muito tempo ouvindo. Aí fez o curso. Quando ele voltou, eu falei, fui curioso saber, e aí, o que você achou? O que você disse? Ele falou, pai, fala as mesmas coisas que o senhor, só que com sotaque, porque ela é portuguesa. Mas é só para... E quais são essas coisas, Wagner? Conta pra gente. Eu falei quase todas aqui, né? É o posicionamento, é você se dedicar, você gostar do que faz, ajuda muito, entendeu? Você ter a obrigação de trabalhar, porque às vezes o corretor, por ser um empreendedor, por ter o seu tempo, ele que faz o seu tempo, então às vezes ele ou até a família, porque você não tem horário, não tem cartão, então amanhã cedo você leva o cachorro para passear, depois você leva o carro para lavar, depois você passa ali, compra um negócio e você fica se envolvendo com outras coisas
Ele não se dedica. Entendi. Entendeu? Ele não se dedica. Você vai... não, de tarde, vamos pegar um cinema, já que eu não estou fazendo nada mesmo, não tenho nenhum cliente, nem nada. E você não está se dedicando, e aquele tempo está passando. E uma semana para o corretor é um estalo. Você acorda na segunda-feira, chegou no final do dia, já é quase sexta. É muito rápido passa o tempo do corretor. Eu considero que é o maior dos desafios aí, a questão da disciplina. É um conteúdo que eu abordo bastante, disciplina imobiliária. É um conteúdo específico que eu trato. E é justamente, eu vejo todos os dias, né? O corretor, ele quer avançar, ele quer tudo. Ele faz durante algum tempo, mas ele acaba, através da rotina, através dos problemas, através dos desafios, ele acaba desviando esse foco. E é tudo questão da disciplina. Se ele manter e não desistir, ele manter isso de uma forma bem forte, ele vai conseguir alcançar esses resultados. É isso mesmo, né? Não, com certeza. Quando eu trabalhava ainda no lançamento, você tinha um plantão, você cumpria o plantão, normalmente o corretor ia embora para casa. Então, você trabalhava 1 hora da tarde, à tarde ele ia embora. Eu ia para a sede da empresa, ficava ligando para um cliente, ficava conversando com o corretor, outro supervisor, para ver se tinha uma oportunidade, se tinha alguma coisa, e eu ficava por ali. Quando eu consegui, teve um ano que eu fui o primeiro de vendas lá nessa imobiliária, nessa construtora. Aí eu fui citado na reunião, falar, você viu que o corretor que vende, ele está aqui na empresa todo dia. Às vezes eu estava de folga, tinha aquele dia que você não tinha plantão, eu ia para lá. Ficava ali conversando, ligando para um, ligando para outro. Às vezes aparecia alguém, precisava sair do plantão, eu ia cobrir. Perfeito. Então, é a disciplina mesmo. O corretor ele tem que trabalhar todo dia. Maravilha. Ainda falando sobre essa questão, quando você trata, né, quando você vende cada vez mais, você entrega um produto para o seu cliente, certo? Uhum. Tem um estudo americano que fala que 80% dos clientes que não têm uma boa experiência, eles acabam não voltando. Verdade. E o que você faz para você manter esse nível de excelência, pelo fato de você ter batido, como em lançamentos aí, resultado, primeiro lugar, nesse caso agora com imóveis de terceiros, primeiro lugar também Brasil, ou seja, você entrega, é fato que você entrega um produto de excelência porque os clientes eles retornam, e é fundamental para alguém que quer ter resultado, ter esse retorno dos clientes. O que você faz para a entrega pós-venda para o cliente, para que ele volte para você, para que ele tenha essa... Não só a venda, não só vende seu imóvel, mas para que ele retorne, para que você venda para ele novamente. É o tratamento, é algum item que você entrega? Quais são as... Não, a gente até acho bem interessante você fazer um brinde, alguma coisa e levar para o cliente. Eu acho isso interessante, mas não é o mais importante, não é aí que ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar que você foi lá entregar a chave para ele, ele vai lembrar que você ajudou ele na hora de transferir uma conta de energia, você levou um documento lá no condomínio para transferir a titularidade do condomínio, ficou faltando alguma coisa, um documento, o IPTU, você foi atrás do vendedor, falou, olha, eu tenho uma parcela do IPTU que é sua, ele está esperando, faz o pagamento e me manda. Então, os dois lados, você tem que agradar muito o seu comprador e muito o seu vendedor, porque o que ele está vendendo, amanhã depois ele pode estar vendendo outro, ou vai comprar um naquele momento, e o que está comprando, com certeza, daqui a pouco ele vai passar para um apartamento maior. E porque a troca de imóveis, até estava vendo uma reportagem essa semana falando do mercado, né? Uma coisa assim, eu estava conversando esses dias com o corretor, eu falei, cara, não me preocupo muito com o mercado, porque o mercado imobiliário ele não para. Ele não para. Ele está ruim, mas está ruim porque o juro está alto. Sim, mas se o cliente aconteceu com um cliente meu, ele morava num apartamento 2 quartos, a mulher dele ficou grávida. Ele falou, dá. No meio do caminho descobriu que eram gêmeos. Não, ainda dá para uns 2. Descobriu que era um menino e uma menina. Eu tenho que mudar de apartamento. Então, isso tornou uma necessidade. Ele teve que sair dos 2 quartos, que eu vendi, e comprei para ele em 3 quartos. Poxa, legal. Você entendeu ali a necessidade, realmente você supriu as expectativas ali, né? Você resolveu um problema do cliente. Isso. E a outra coisa é o pronto atendimento, né? Às vezes o cliente pede alguma coisa,
faz na hora, não deixa para amanhã não. Não fica aguardando, não, semana que vem eu resolvo isso. Ele passou um problema, passou uma dificuldade para você, eu largo tudo que eu estiver fazendo. Aí eu largo o que eu estiver fazendo e vou atrás de resolver. Se ele falar, não, vai, eu estou precisando de um documento, amanhã você pode trazer? O senhor está onde agora? Se eu puder levar aí agora, eu pego meu carro e levo aí esse documento para o senhor. Maravilha. Se eu tiver que pegar alguma coisa aí, eu já passo, pego e vou levar para o cliente. E Wagner, você citou a questão do mercado, né? A gente sabe que nem sempre o mercado está tão aquecido. A gente tem vários fatores que influenciam. Agora a taxa de Selic está altíssima. Como que você lida com essas situações que por muitas vezes paralisam os corretores, preocupam? Como que você lida com essas situações? Você sente que o mercado dá uma encolhida. Mas até uma coisa é curioso, né? Que um dos mercados mais fortes da Remax na América do Sul é a Argentina. Eles vendem mais do que o Brasil, do que a Remax Brasil. E é um mercado que está melhorando um pouco agora, mas passou por uma dificuldade muito grande. Aí você tem que se profissionalizar mais ainda. Aí você tem que mostrar para o seu cliente o valor do imóvel dele. Quando você pega o mercado mais difícil, se ele quer realmente vender, se ele precisa vender, ele sabe que ele vai ter que baixar um pouco mais o preço. Ele vai ter que precificar melhor. Não é baixar, ele vai ter que precificar melhor o imóvel dele. Porque se está todo mundo pedindo 3 milhões e ele quer 3.100, ele não vai vender o dele. Sim. Vai vender o de 3, vai vender o de 2.900, o de 2.800 e o dele vai ficar. Então, você, para o cliente, você tem que ser um consultor. Então, você tem que chegar para o seu cliente e falar para ele, olha, você sabe por que não está vendendo o seu imóvel? Porque o preço dele não está correto. Eu peço, até quando eu vou mostrar um imóvel, é comum eu pedir para o cliente sair do imóvel. Eu deixo opcional para ele, mas falo, se eu quiser descer, dar uma passeada lá no Pilotis, ver alguma coisa. Aí tem cliente meu que na hora que eu chegava ele já tinha deixado na porta, já descia correndo. Mas também não é assim, não precisa correr, mas porque você deixa o cliente comprador muito mais à vontade. Porque você está invadindo a casa do você tem a sensação, né? O cliente está invadindo a casa do outro. Então você deixa muito mais à vontade. Então ele entra, olha com calma, sai olhando detalhe, quer abrir um armário, se ele tiver, o proprietário estiver lá, ele não vai abrir aquele armário, ele vai olhar correndo, eu já tive essa experiência, a minha já foi de experiência. O cliente chega e olha correndo o apartamento, porque está com medo de incomodar, está com receio de incomodar. É normal, né? É normal, você fica, está pensando da pessoa ali, o proprietário. Então, é uma das coisas que eu falo para o cliente. Falo, olha, se eu quiser, no dia que eu vier mostrar, desce. Se o senhor não puder descer, então o senhor senta ali no cantinho do sofá, liga sua televisão, vai mexendo no celular, pode achar que é o apartamento eu mostro. Ou seja, sempre fazendo um ajuste, né? Um ajuste para que você possa se destacar. Aí você citou a Argentina do problema, né? Coloquei, acho que foi ontem no meu Instagram lá uma mensagem que o trabalho tem que continuar, né? Tá difícil, continue trabalhando. Tá fácil, continue trabalhando. Ou seja, faz parte do trabalho, fazer o trabalho. Isso. Se estando tudo bem ou estando tudo ruim, continuar trabalhando, entregando o melhor, né? Isso que você está fazendo, entregando aí, por isso os seus resultados. Wagner, queria perguntar alguma história, né? Em 26 anos de história, eu queria que você lembrasse algumas curiosas aí, alguma história de atendimento que você tem na sua cabeça aí, de algum atendimento que você fala, meu Deus, vou desistir, ou então, meu Deus, o que aconteceu? Né? Alguma história curiosa, alguma história engraçada, alguma coisa que está na sua mente aí, que você gostaria de compartilhar nesses 26 anos de mercado aí. É o que você falou, tem muitas. Já tem uma até meio recente, com uma cliente minha, estou até vendendo o imóvel dela recentemente. Ela morava há 20 anos no mesmo apartamento, na Asa Sul. E o filho dela queria que ela se mudasse. Não, vai para um lugar, para outro lugar, para um lugar maior, um lugar melhor. E ela me chamou. Eu tenho muitos amigos que são meus clientes, tenho muitos clientes que são meus amigos, viraram amigos, né? Ela, no caso, eles são meus amigos e me chamaram para vender o imóvel.
trabalhei, ajustei preços, fizemos foto. 3 meses mais ou menos de trabalho, 4 meses, tive uma proposta no valor que estava me pedindo. Ela me ligou, Wagner, preciso conversar com você. O que foi? Fica chateado, não quero vender, não. No meio do processo, desiste. Quanto é que você gastou? Me cobra alguma coisa, não quero vender, não. Eu falei, não, você não deve nada. Nada. O dia que você quiser vender, você me liga. Olha só que ensinamento, hein? Passou mais 1 ano, 2 anos, ela me ligou. Vamos sentar para conversar? Aí sentei de novo. E agora eu quero vender. Falei, de verdade? Se você quiser de verdade, eu vou fazer o anúncio e tudo. E vendi o apartamento dela. Comprei um outro imóvel para ela. Está morando feliz da vida. Poucos meses atrás, ela falou, quero mudar. Ela já tinha me falado só 1 ano. Eu falei, é de verdade? De verdade. Então, vamos trabalhar de novo. E já estou tentando vender o imóvel dela e já estou mostrando outros imóveis para ela. Isso aconteceu poucas vezes, eu acredito, né? Do cliente desistir de uma venda. Não. Eu queria que fosse. E nem todos são legais assim, né? Que chegam, quanto você gastou? Eu queria que fosse. Acontece ao contrário também. O comprador, aconteceu essa semana até com um colega corretor, amigo nosso. Me procurou, foi lá, mostramos o imóvel, mandou documentação, contrato pronto. Aí eu achei meio assim, não coloquei muita firmeza, não no corretor, na compradora. E fiquei quieto, não falei para a proprietária que estava nesse ponto de venda. Na segunda-feira ele mandou uma mensagem, bem chateado, falou, olha, o cliente falou para mim que não desistiu. Contrato pronto, documento pronto, tudo pronto. Ele desistiu. Eu falei, não, tá bom. Ainda bem que eu não falei para a minha cliente que estava vendido. Só falei que nós estávamos recebendo uma proposta. Perfeito. Aí ela aprovou a proposta, mas eu não falei, vendemos. Não, vendido é contrato assinado. Esse feeling também é bem importante, né, Wagner? De repente não se expor, né, sem necessidade. Sentir o cliente. Acho que tantos anos de experiência. Porque a culpa sempre cai no corretor, né? Se o imóvel está tudo fechado e aí de repente você chega para ele e fala, olha, a pessoa desistiu. Ele, poxa, Wagner. Ele, no fundo, ele sabe que você não tem culpa, mas ele olha para você e fala, não, o que você fez que ele desistiu? Né? Quando o banco atrasa o pagamento no financiamento, o cliente fala, poxa, Wagner, o cartório demora para registrar, o cliente olha para você, mas por que o cartório está demorando tanto? Então, quando eu tive recentemente também um problema com o cartório, eu fiquei entrando em contato com o cliente todo dia, fui lá no cartório, no dia seguinte aqui, estou acompanhando. Então, assim, mas foi culpa do cartório, mas não do cartório físico, tal do site, né, a ONR. Legal. Wagner, mais uma pergunta aqui é sobre a questão de captação de clientes, certo? Com o tempo, com 26 anos de mercado, você trabalha através de indicação, né? Muita gente te indica, você já tem uma rede de contato gigantesca, mas você continua fazendo novas captações, prospecções, buscando novos clientes. Como é que você faz isso? Através da internet, telefone? Qual é a forma que você atua na obtenção de novos clientes? Eu até conversei uma vez numa reunião que eu fiz lá no escritório, eu falei que se eu ficasse em casa, deitado, quietinho, alguém ia me ligar para me vender um imóvel. Podia não ser todo mês, mas uma hora ou outra ia aparecer alguém. Só que não é o suficiente para você manter, né? Então, você tem que estar trabalhando sempre. Você não pode parar nunca, você tem que ter clientes novos sempre. Fazer a prospecção diária. Então, esse trabalho é diário, não tem... Mas esse trabalho é como? Como é que você indicaria para quem está começando ou para os antigos corretores, né? Através de internet, telefone... Instagram é interessante hoje, embora eu não seja muito bom nisso, mas eu tenho uma pessoa que me ajuda no Instagram, é interessante hoje. Prospecção, eu participei de uma reunião uma vez, deram um papel para a gente e falaram, escreve o nome de todo mundo que você acha que não sabe que você é corretor. Eu entreguei o papel em branco. Todo mundo sabe que eu sou corretor de imóveis. Eu me apresento como corretor de imóveis para todo mundo. Se eu estiver numa mesa de um restaurante, alguém começar a falar de imóvel lá na ponta da mesa, eu vou devagarzinho para lá.
Daqui a quando ele assustar, eu estou do lado dele. Porque você tem que estar, todo mundo tem que saber que você é corretor. Inclusive, eu fui almoçar outro dia num restaurante e encontrei a foto do Wagner, né, num porta-guardanapo lá. Então, você utiliza desse marketing, né, visual ali em restaurantes também? Restaurantes, como você já falou, o próprio outdoor, quando você coloca um outdoor. Eu tenho um no Sudoeste, tirei esses dias, vou ter que refazer a lona e vou colocar ele de volta no próximo mês. E o trabalho de você estar na sua região. O trabalho de você estar ligando para os seus clientes. Veja um cliente que comprou. Tem cliente que fica um ano para comprar um imóvel. Tem cliente que ele vai estar procurando o imóvel dele, aí ele não acha, e aí daqui a pouco entra outro imóvel, eu passo para ele. Entra outro imóvel, eu estou sempre. Faço uma relação. Eu mostrar um imóvel para você hoje, se daqui a 6 meses entrou um imóvel que parece com você, ou entrou na rede, ou entrou no. Eu vou mandar para você. Eu mando, boa tarde, tudo bem, você já conseguiu comprar o seu imóvel? E tem muitas vezes, a maioria das vezes, o cliente não comprou. Aí quando ele comprou, já comprei, obrigado, parabéns, tá tudo certo. Maravilha. Legal. Se você pudesse voltar no tempo e dizer algo para o Wagner lá do início, que começou trabalhando no lançamento, o que você diria hoje, 26 anos depois? 26 anos depois, eu primeiro tinha falado para ele largar o lançamento e para o terceiro. Acho que eu não teria nem começado como vendedor de atacadista, embora tudo é aprendizado, né? Você está aprendendo todo dia. Então, você não para de aprender nunca. Todo dia você está aprendendo mais uma coisinha. Foi uma jornada, né? Não para. Você não para de aprender. Eu acho que ninguém sabe tudo. Então, todo dia você aprende mais um pouquinho. Uma coisa que eu fazia há 5, 6 anos, há 10 anos, há 20 anos. Provavelmente hoje eu não faço mais. Me corrigi, melhorei em algum aspecto. Eu teria colocado, talvez, falar o que para mim há 20 e poucos anos? Mais foco. Talvez há 20 e poucos anos eu não tivesse tanto foco, não tivesse tanto empenho. Talvez eu tivesse montado a minha imobiliária há 20 anos atrás e não há 8. Maravilha. Eu acredito que uma boa dica é assistir os episódios aqui do Pensamento Imobiliário. Sim. 26 anos, gravar esse episódio e falar, assiste esse episódio aqui que estão todas as dicas, né? Queria que você falasse para aquela câmera ali, para os corretores que estão te assistindo, né? Muitos deles estão iniciando, alguns eles estão buscando conteúdo de aprendizado com você, né? Eles estão buscando esse conteúdo através desse canal. Outros mais experientes estão tentando extrair também através de resultado, fazendo a modelagem através de você. Então, o que você diria para essa pessoa que está te ouvindo agora, querendo aprender com você, para não desistir? Geralmente é uma das palavras, mas o que você daria aí para essa nossa audiência? Você pegar o corretor, você tem que lembrar que é um empreendedor. Então, se você montar uma empresa hoje de fábrica de copinho, todo dia você vai estar lá de manhã olhando se está sendo fabricado, você vai estar acompanhando as entregas, sabendo se os pratos estão sendo cumpridos, você vai estar em cima. É o que o corretor tem que fazer. Que ele tem que estar todo dia trabalhando, ele tem que estar sabendo se ele está acompanhando bem os clientes dele, se tem alguma coisa que ele pode fazer pelo cliente. Quando você pega um imóvel para vender, não tem visita na primeira semana, avisa para o seu cliente, fala, olha, não tivemos visita, mas tivemos aqui tantos leads, tantas pessoas ligaram, mas vamos continuar trabalhando, pode ter sido o preço, mas está muito recente. Então você vai ter que estar informando, porque a maior reclamação do cliente é o abandono. Então, se você pegou um imóvel, você está na sua carteira com 10, com 15, com 20 imóveis, e aquele imóvel não está dando resultado, não está dando visita, você deixa aquele imóvel de lado e vai mostrando os outros. Só que você está deixando o imóvel e o cliente de lado. Aí o cliente está um mês, eu já ouvi isso demais de cliente. Não, eu estava com um corretor aí, eu ficava um mês sem ter notícia, eu que tinha que estar perguntando.
E isso é uma das maiores dores do mercado, que é o cliente vendedor, ele não tem notícia do corretor, só tem notícia quando o imóvel, que é aquele imóvel bom, sabe, aquele 3/4 de canto nascente, com vista livre, com preço bom. Aí esse dá muita visita. Mas se você pega um apartamento de 3/4 poente, primeiro andar, ele vai dar menos visita. E você tem que explicar ao cliente o porquê que está dando menos visita. E manter ele sempre informado. Perfeito, atendendo o nosso cliente com perfeição. Perfeição. Né? Última pergunta, Mari, tem alguma pergunta ou posso encerrar aqui agora? Pode encerrar. Maravilha. Wagner, obrigado por essa entrevista. Queria que você colocasse seu Instagram aqui disponível para quem quiser te seguir. Você pode nos dizer? Wagner Amaral Imóveis. Wagner com V. Maravilha. Wagner, então, mais uma vez, obrigado. Pessoal aí que está assistindo esse episódio, eu queria agradecer essa entrevista maravilhosa, agradecer a você que está nos assistindo. Eu quero que você, nesse momento, aperte o botão aqui para se inscrever no canal, continue acompanhando os nossos conteúdos, ok? O meu Instagram é Gustavo Rhodes Oficial e o da Mariana é marianamendes.imóveis. E siga também o Instagram do Pensamento Imobiliário para mais conteúdos como esse. Gostaria de agradecer sua audiência e a gente se vê no próximo episódio do Pensamento Imobiliário.